Eu quero saudar os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Por que eu quero fazer isso hoje? Porque ultimamente eu tenho notado muitos cristãos sem esperança, acabrunhados, desiludidos e muitas vezes não querendo mais ir para a igreja, não querendo mais orar ao Senhor. Eu quero trazer nesta manhã com o título O Vento Sopra onde o Espírito Santo determinar. Leiamos a Sagrada Escritura. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vos viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé o exército sobremodo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de todo exterminado. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse a fim o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Rogamos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre o teu povo, sobre a tua nação santa, a nação que tu escolheste para ti, Senhor. Rogamos a tua misericórdia. Derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, que seja abundante para nós, Pai. Nós te oramos e te agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é interessante saber. O nome de Ezequiel significa Deus é forte, e ele fortalece. E Ezequiel está no livro dos profetas maiores, e ele foi o único profeta que foi designado pelo Senhor dos Exércitos para compor aquela nação que iria ser exilada para o Império Babilônico. Isso mais ou menos há 595 anos antes de Cristo. Está entendendo? E Ezequiel foi para lá com a promessa de profetizar, de falar
que Deus iria restaurar a nação de Israel, Deus iria fazer um renovo na nação de Israel, Deus iria colocar um novo cântico na nação de Israel. Por isso, meus amados irmãos, nós queremos mostrar para vocês uma coisa tremenda. Nos últimos tempos, nós precisamos buscar, através de Deus, através de sua palavra, um avivamento espiritual. Coisas que nós achamos que está acontecendo nas nossas igrejas. Eu acho que ainda observei, presenciei um avivamento na década de 80 para os anos a década de 90, onde as igrejas eram cheias, as igrejas buscavam o evangelismo, a igreja buscava falar de Cristo, fazia cultos ao ar livre, não ficava intra paredes. E hoje nós precisamos buscar. Muitas vezes nós achamos que um louvor exacerbado, gritos, glória a Deus, que já está na ponta da língua. Isso, movimentos, achamos que é uma igreja avivada. Não, eu quero apenas fazer essa ressalva, uma igreja avivada, quando nós buscamos a plenitude do Espírito Santo, em oração, em santidade e na meditação de sua palavra, onde nós buscamos uma santidade para termos uma igreja una, uma igreja que proclame, uma igreja que exalte, uma igreja que seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes as pessoas deixam isso desapercebido, não procuram essa plenitude do Espírito Santo. E o que acontece? Vem em tristeza, vem desânimo, vem desesperança, vem ao ponto de nós abandonarmos a nossa fé, deixarmos a nossa fé, postergarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer para os amados irmãos, meus diletos ouvintes da palavra de Deus, que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quando Ele fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isto é verdade. Isso é uma prerrogativa do Senhor. Onde quer que andarmos, o Senhor estará conosco. O Senhor quer fazer um renovo nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente venha gozar, a gente venha ter uma plenitude do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Não desista, meu amado irmão. Não fique triste. E eu quero voltar ao texto aqui. A nação de Israel, mais ou menos 10 mil judeus foram para a Babilônia. Em contrapartida, Jerusalém tinha tido seus muros derribados, suas portas queimadas pelos caldeus. E Ezequiel era um dos contemplados para ali, no Império Babilônico, levar fortalecimento, levar a plenitude do Espírito para aqueles que postergavam, negavam já a fé no Deus vivo, no El Shaddai. E o Senhor começou a usar o profeta e levou ele. A palavra de Deus diz que veio sobre ele o Espírito de Deus. É bom lembrar que não foi um movimento doutrinário qualquer, mas veio sobre ele o Espírito, a mão do Senhor. Não foi a mão de um homem, a mão de um pastor, a mão de um sacerdote,
a mão de um rabi, mas a mão do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E ele mostrou ao profeta Ezequiel aquele vale de ossos secos. E eu acho interessante que quem diz que profetiza ao Filho do Homem não é um homem, mas é o Deus Criador de todas as coisas, aquele que fez eu e você a sua imagem e semelhança para o louvor de sua glória, para o louvor do seu nome, para que ele fosse exaltado entre os povos, entre as nações. E Ezequiel profetizou. Irmãos, imagine uma visão macabra, só ossos secos, um vale sem vida, um deserto. Muitas vezes é a nossa vida. Muitas vezes nós não temos mais fé, nós não buscamos mais a Deus, nós não lemos mais a sua palavra, nós não fazemos o nosso devocional, nós sentimos a cada momento, a cada instante, desânimo, derrotismo, porque achamos que nós não vamos a lugar nenhum. Lembre-se que lá em Romanos, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a altura, largura, profundidade? Nada pode nos separar do amor de Deus. Temos que buscar esta confiança, temos que buscar esta prerrogativa, porque isto é a palavra do Senhor. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com a sua casa, o Senhor está com o seu trabalho, o Senhor está com o seu emprego, o Senhor está com a sua saúde, o Senhor está com a sua doença, qualquer que seja o momento, o Senhor está com você. O Senhor quer fazer um renovo na sua vida. O Senhor quer te fortalecer a cada momento para que você possa exaltar e glorificar o nome do Senhor. E o profeta Ezequiel profetizou. E o que aconteceu? Aquela visão. Ossos começaram a se mover. Era um barulho terrível, não é? Um barulho, tendões, carne, pele, não é? E o Senhor mandava ele profetizar, ele profetizava, como ele ordenava, e o Espírito entrou nele. Veja bem, quem mandou profetizar não foi um homem. Muitas vezes nós buscamos uma profecia do homem que se torna uma profetada para as nossas vidas, e muitas vezes um negacionismo muito grande espiritual, onde chega até a inanição espiritual, uma anemia crônica, porque foi o homem que profetizou, não foi o Senhor Deus, o Espírito de Deus, através da sua palavra. E a gente fica nanico, a gente fica anêmico, porque não foi, mas foi o Senhor. Veja bem, o Senhor ordenara a Ezequiel que ele profetizasse. Não foi uma pessoa qualquer, foi o Senhor Criador de todas as coisas, que fez você e eu a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Então, ele começou a profetizar. Então, as carnes, os tendões, e diz, portanto, profetiza, diz o Senhor Deus, que abrirei a vossa sepultura. O Senhor quer abrir a sua sepultura. Você muitas vezes está morto, você não tem mais ânimo, mas Deus quer aqui, através da sua palavra, que vai abrir a tua sepultura para te dar vida, para soprar o sopro da vida, para fazer o zói. A palavra zói no grego quer dizer vida. A palavra espírito, o sopro da vida, quer dizer pneuma. Então Deus quer te dar o zói na sua vida, o zói na sua descendência, o zói no seu emprego, o zói na sua fé. E ele diz:
e saberei que eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, vamos confiar no Senhor. Veja no Salmo 126, ali, as torrentes do Negueb, um deserto terrível. Você vai até o YouTube e veja o que é torrente. As chuvas serôdias começam. Um deserto que não tem vida, um deserto que não tem nada. É um dos piores desertos do mundo. Não tem nada, 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 só pedra, só areia. E de repente aquela água começa a ser encharcada através da chuva e ali cria as torrentes, cria vida. É isso que Deus quer fazer você, como as torrentes do Negueb. E eu quero só mostrar para vocês como é importante nós acreditarmos no Senhor. E ele diz: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou Deus. Espere no Senhor. Não confie mais em ninguém. Nós estamos passando por momentos tão difíceis. As pessoas falam para a gente como se fosse a voz de Deus, como se tivesse recebido, ouvido Deus. Medite na palavra de Deus, ore Deus, busque a Deus na sua palavra, em oração. Vá ao seu quarto de oração, converse com o Senhor. Não é? O Senhor quer fazer um renovo em você, um avivamento espiritual em você, para que você possa propagar, você possa dizer que só o Senhor é Deus, que através dele vem virtude, vem caráter, vem livramento, através dele. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque ele está com você. Ele faz você andar em pastos verdejantes. Guia pelas veredas da justiça por amor dele. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá coisíssima alguma. Meu irmão, medite, glorifique ao Senhor. Eu encerro para você lendo o Salmo 126. Eu quero fazer aqui apenas umas colocações. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonha. Então nossa boca encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito conosco. Não importa, meus amados irmãos. O crente não é para ter bonança. A palavra de Deus diz que nós passamos por estreito, passamos por privações, passamos por deserto, mas quando nós atingimos a plenitude do Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a revigorar, o Senhor começa a nos fazer um renovo espiritual para que possamos propagar, para que possamos saber que Ele é santo. Começamos a perdoar nossos irmãos, começamos a amar nossos irmãos, começamos a abraçar nossos irmãos, começamos a ver a nossa pequenez e saber que há um ser maior do que nós, porque Ele é infinito. A palavra diz que Ele é infinitamente mais e nós somos finitos, nós somos pó da terra. Por isso, não fique triste. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu vou orar por você. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão alto, tão auspicioso, onde nós passamos aqui alguns minutos falando daquele que reina, daquele que vive, daquele que será eternamente muito mais e mais. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico, Senhor, por esse momento tão auspicioso. Rogo a Deus que aqueles que vão nos assistir, que possam, Deus, ser renovados. Aqueles que se acham como no vale dos ossos secos, não tem mais pele, não tem mais músculo, não tem mais carne, não tem mais o zoe, a vida, não tem mais o pneuma, o Espírito, Senhor. Ele possa ser restaurado pelo Senhor nosso Deus.
Derrama a tua graça, derrama o teu amor, derrama a tua misericórdia sobre esses que padecem, Senhor. Sobre a tua igreja que precisa, ó Deus, de um avivamento espiritual, de uma unidade espiritual, que não haja mais igreja A, igreja B, igreja C, mas uma igreja una, porque tua palavra diz, ó Deus, que nós somos uma nação eleita, uma nação santa, povo escolhido pelo Senhor. Não são povos, povo escolhido pelo Senhor. Por isso, meu Deus, abastece-nos cada vez mais do teu Espírito Santo, da plenitude. Estenda as tuas mãos àqueles que estão desempregados, enfermos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperançosos. Por isso, Deus, eu te rogo, eu te suplico, derrama a tua graça, Senhor, sobre tua igreja, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, Senhor, sobre os líderes da tua igreja. Eu te oro, ó Deus, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça, meu amado irmão, aqui é o pastor Wilton Lopes Dias. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e para receber as notificações. Que Deus abençoe.